A mente humana é uma coisa curiosa e pode ser muito mais poderosa do que qualquer um pode imaginar. Todos nós já ouvimos lendas urbanas de pessoas exibindo exemplos impressionantes de mente sobre a matéria. Mas o que a psicologia dominante tem a dizer sobre isso? Algumas dessas ocorrências bizarras e aparentemente mágicas foi comprovada pela ciência. Existem inúmeras situações em que mudanças psicológicas no cérebro causaram resultados desconcertantes. Quando os psicólogos estudam e observam esse fenômeno, eles geralmente estão em total perda de palavras. Uma coisa é certa, existe uma conexão incrível entre a mente e o corpo. Ellen Rose era apenas uma paciente que sofria de uma condição rara chamada cardiomiopatia, também conhecida como a síndrome do coração partido. Simplificando, ela quase perdeu a vida devido a um coração partido causado por um romance fracassado. Nesse caso, seu coração partido não era apenas uma metáfora. Seu estresse criou uma verdadeira dor física. Na verdade, seu coração parou completamente de bater e ela até precisou de um marca-passo por anos depois desse momento literalmente de partir o coração. Efeito placebo é um dos exemplos mais famosos da mente sobre a matéria. Às vezes, recebemos um medicamento ou tratamento que acreditamos ser eficaz de alguma forma, mas na realidade é apenas uma pílula de açúcar ou uma injeção cheia de água salgada. Mesmo que o remédio aparentemente inútil não deva beneficiar nossos corpos de forma alguma, nossas mentes parecem torná-lo real. Um estudo famoso envolve um médico que começou a administrar uma injeção de placebo de morfina porque temia que seu paciente desenvolvesse uma dependência. Surpreendentemente, o paciente não experimentou nenhuma diferença no alívio da dor. Então, por que isso acontece? Os pesquisadores acreditam que, nesse caso específico, o cérebro libera endorfinas que aliviam a dor devido a uma reação esperada após uma injeção de placebo. Isso também pode explicar outros exemplos do efeito placebo em toda a ciência convencional, como o fato de que pílulas vermelhas grandes são quase sempre mais eficazes do que outros tamanhos e cores. Os homens nunca experimentaram como é engravidar, mas às vezes sua mente parece criar alguns dos sintomas. Também conhecida como gravidez empática, esse estranho fenômeno faz com que os homens sintam cãibras, enjoos matinais e até estômagos inchados. Estudos revelaram que não há causas físicas possíveis para esses sintomas. A única explicação é que é causada pelo cérebro e possivelmente está relacionada à ansiedade sobre a gravidez da sua parceira. Após a amputação de membros, muitos pacientes sentem dores em partes do corpo que não existem mais fisicamente. Conhecida como dor do membro fantasma, é uma das coisas mais difíceis de lidar como amputado. É também um dos mais impressionantes exemplos de um sintoma físico causado apenas pelo cérebro. Os pesquisadores não sabem exatamente o que causa a dor do membro fantasma, mas acham que pode ter algo a ver com os sinais nervosos enviados pelo cérebro. Quando esses nervos não conseguem se conectar com seus membros correspondentes, eles parecem automaticamente criar uma resposta de dor no cérebro. A história está repleta de exemplos de pessoas exibindo força sobre-humana, aparentemente fazendo coisas que não deveriam ser possíveis. Um exemplo foi quando Tom Boyle levantou um Camaro de 3.000 libras para salvar um ciclista preso. Existem muitos outros exemplos reais documentados dessa chamada força sobre-humana. Então, como isso é possível? Os pesquisadores afirmam que coisas como adrenalina e endorfina são importantes e que esses fatores impedem que nossos músculos se rasguem e sejam completamente destruídos. Mas a verdade é que na maioria das vezes não estamos usando 100% de nossas forças até que o medo e o choque liberem nosso potencial. Até agora, a maioria de nós já ouviu histórias sobre o poder da meditação. Monges budistas habilidosos demonstraram um controle incrível sobre seus corpos, controlando até mesmo sua pressão arterial e batimentos cardíacos. Mas um dos efeitos mais impressionantes da meditação é a capacidade de sobreviver a situações extremas de temperaturas. Wim Hof, também conhecido como Iceman, é famoso por sua habilidade de resistir a temperaturas extremas, como tomar banho em águas geladas por horas e escalar o Monte Everest usando apenas um short. Até recentemente, os pesquisadores acreditavam que era impossível controlar o sistema autonômico. Mas Iceman e outros parecem ter desbloqueado a capacidade de controlar sua adrenalina e hormônios através da prática da meditação.
Transtorno de personalidade múltipla é quando o indivíduo tem duas ou mais personas dentro de sua psique, e essas diferentes personas se comportam e pensam de maneira muito diferente. Uma das coisas mais impressionantes sobre a personalidade múltipla é o fato de que diferentes personalidades que estão dentro de um paciente podem ter diferentes condições físicas. Por exemplo, uma personalidade pode precisar de óculos, enquanto a outra tem visão normal. Em alguns casos, uma personalidade pode até ter um olho preguiçoso. Essas diferenças foram medidas e comprovadas com vários estudos. Efeito nocebo é basicamente o oposto do efeito placebo. Em vez de acreditar que uma substância benéfica, os pacientes acreditam que ela é negativa ou até venenosa, e ao experimentar os efeitos esperados, se tornam realidade. Um exemplo seria se uma pessoa tocasse o que pensa ser uma planta venenosa e desenvolvesse uma coceira e irritação na pele, e então só mais tarde descobrisse que era apenas uma planta normal. Os pesquisadores ainda estão tentando descobrir o efeito nocebo, mas acreditam que mais uma vez provavelmente é causado pelo cérebro, criando os resultados esperados. O efeito de nossas mentes no mundo físico é um assunto muito interessante e bizarro, mas acima de tudo deve relevar os poderes do pensamento positivo. Talvez a lição do conto de fadas fosse verdadeira, afinal, se você acreditar em seus sonhos, eles podem se tornar realidade. Você já experimentou algum desses efeitos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e, como sempre, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.